Fernanda, olha, doutor Farol. Tarcísio cobra visita de Flávio Bolsonaro a Vorcaro. Agride a sociedade. Ele justifica a ausência nos palanques do aliado. Tem um Estado para governar. Pois não, Fernanda? Exatamente, Amadeu. Nessa entrevista concedida pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele foi questionado sobre essa visita que Flávio Bolsonaro fez a Daniel Vorcaro, logo depois de Vorcaro ter a sua prisão domiciliar decretada, já utilizando tornozeleira eletrônica, porque esse é um dos grandes focos relacionados aí a esse escândalo do Banco Master. O Flávio inicialmente negou que havia essa relação, mas mesmo depois do escândalo ele foi lá visitar e teve aquela declaração de Valdemar da Costa Neto, que ele teria ido lá para cobrar o restante do dinheiro. E aí questionar, Tarcísio de Freitas disse que Flávio Bolsonaro ainda tem questões para explicar em relação a esse contato direto com o ex-banqueiro. Ele também foi questionado sobre a presença dele em eventos que contam com o Flávio Bolsonaro, eventos de pré-campanha. Ele disse que tem um Estado para governar e que não vai pensar na pauta eleitoral nesse momento. A gente tem esse vídeo. Eu acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar. Eu acho que a população está vendo aí esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo. Isso deixa a sociedade em alerta e aí tudo tem que ser muito bem explicado. Por isso que o senhor tem feito agenda com ele? É porque eu tenho uma agenda de governador. Veja, eu estou governando o Estado. Quando é que eu vou pensar em eleição? No período da campanha, no período da eleição. Então, oi? Eu estarei na Marcha para Jesus. Ele vai? Eu não sei, tem que perguntar para ele. Eu estarei. Desde que houve o vazamento das mensagens e dos áudios, Amadeu, entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, mesmo aliados têm percebido que há uma atitude aí de distanciamento, de afastamento por parte de Tarcísio de Freitas. Interlocutores da própria base de Flávio Bolsonaro já enxergam que Tarcísio teme que esse desgaste na imagem de Flávio Bolsonaro seja transferido para ele, que é candidato à reeleição aí pelo governo de São Paulo. Isso eu acho possível. O Flávio perder voto, ele mesmo, não perde não. Vamos continuar todo mundo. Agora, o Tarcísio e a vinculação dele com o Flávio, aí compromete, até porque o Fernando Haddad é um candidato fortíssimo e competitivo contra o Tarcísio. O Tarcísio segue favorito, mas precisa realmente desse distanciamento. E essa entrevista aí, na minha visão, Mari, é dizendo o Flávio lá e eu aqui, ou não? Sem dúvida, ele está considerando um ativo tóxico e à medida, porque ele não vai poder se afastar o tempo todo e sempre do Flávio Bolsonaro, não tem como. Mas na medida do possível, manter um distanciamento e ver o que vai acontecer mais lá na frente. Porque, gente, faltam mais de 4 meses para a eleição. Essa bola de neve pode continuar rolando e o Flávio pode continuar se desidratando com a vitória de Lula ainda no primeiro turno, mas pode ser que isso também não aconteça. Como faltam mais de 4 meses, pode ser que, com o tempo, o Flávio Bolsonaro recupere parte do que ele perdeu. E aí sim, aí vai ter outro Tarcísio. Então, a versão do Tarcísio para o Flávio Bolsonaro vai depender muito se é uma versão equidistante ou uma versão colada nele do que as pesquisas vão mostrar nos próximos meses. Mas o Tarcísio está preocupado se o Flávio vai subir ou vai descer. Ele está preocupado a influência que isso pode ter na candidatura dele, Alessio. Com certeza, Amadeu. Em outras ocasiões em que, de fato, como pegando essa análise do Ari, o Flávio Bolsonaro já esteve melhor posicionado, o Tarcísio deu ali algumas singelas, tímidas demonstrações de apoio. Agora não, ele já refuta qualquer tipo de manifestação pública, justamente pelo momento que se vive a campanha, ou a pré-campanha, nesse caso, do Flávio Bolsonaro. Agora, ele sabe que diretamente vai ser atingido. O estado de São Paulo, a própria capital, já deu a vitória ao PT. O estado nunca, mas a capital já. Então, é de fato um candidato que deve ser ali avaliado como alguém fortíssimo, de fato, porque tem essa capacidade de furar essa bolha nesse momento em que o Tarcísio fica ali nessa cautela, nessa retranca, aguardando uma melhor avaliação do Flávio Bolsonaro a nível nacional, que pode respingar também no estado de São Paulo. Ele tem esse receio de que possa vir a atingir a sua pré-campanha de alguma forma, e na campanha, precisamente, em um momento em que o Haddad ele vem numa crescente. É claro, ainda há uma distância considerável do Tarcísio, as últimas pesquisas mostraram isso,
mas já vem também numa crescente. Mas não tem nenhuma pesquisa depois do escândalo. Não há nenhuma pesquisa, é preciso conferir, depois da conversa Flávio Vorcaro, não há pesquisa para governador em São Paulo. Há conferir o tipo de impacto que teve até agora. Eu acho que, como o Tarcísio e a equipe dele faz tracking diariamente, quer dizer, eles recebem aí boletins de agências não, de instituto de pesquisa todo dia, esse discurso distante já está dizendo alguma coisa sobre a toxicidade do Flávio para a campanha dele. Vamos agora para